Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos no PET 2021, volume 2, semana 1. E hoje nós vamos aprender sobre migrações. O que é migrações? O Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Então, o que é migração? Migração é quando uma pessoa é nascida em um lugar, mas por algum motivo ela decide mudar daquele lugar. Ela pode mudar de país, de estado ou de cidade. E os fatores são vários. São vários os fatores que ela pode decidir se mudar, ou seja, migrar. Vamos aprender um pouquinho mais? E a aula de hoje é sobre migração. Você sabe o que é? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência. Desde os primórdios, pessoas deslocam-se tentando sobreviver. São inúmeros os motivos que levam indivíduos ou grupos de indivíduos a se deslocarem de um local para outro. Nas sociedades mais antigas, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca por alimentos, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram-se mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração, como melhores condições de vida, salários maiores, maior acesso à educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerras, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender melhor esses fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um dado lugar. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma localidade. Logo, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se três variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externas, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são também chamadas de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo este critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecidas como migrações definitivas, ou temporárias, quando ocorrem por um determinado período. O terceiro e último critério é a forma. As migrações podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente, ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial, intensificando o que chamamos de urbanização. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância é uma migração sazonal. Ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e, ao fim desta, retornam ao seu lugar de origem, ou migram para outra região onde há uma nova safra. Migração pendular é o vai-vem cotidiano, a transferência momentânea e diária de um local a outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compras ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se mais e mais frequentes, por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais. E a aula de hoje. Agora que nós já aprendemos um pouquinho mais sobre migrações, vamos às atividades do PET? Número 1. As pessoas com as quais você convive vivem atualmente no mesmo local onde nasceram? Em caso negativo, registre os motivos que fizeram com que elas se deslocassem. Observe a charge e responda às atividades 2 e 3. Então, aqui nós temos um homem
E aqui nós temos o local onde ele vive. Aqui nós podemos ver uma casinha simples, um lugar bem humilde, sem muitos recursos tecnológicos, sem muito recurso. Então aqui a gente vê que ele está aqui com uma malinha pronta, né, em direção a um ônibus, ou seja, ele está indo embora desse local aonde ele vive. E ele tem aqui dois pensamentos. Aqui nós vemos que aqui ele está numa casa melhor, né? E aqui que ele está em um serviço, ele está trabalhando. Então vamos responder. 2. Quais os motivos que levam o personagem a migrar? 3. A partir da observação do lugar de origem do personagem, em qual região brasileira ele reside? E para qual região provavelmente ele irá buscar emprego? Observe o gráfico e responda às atividades 4 e 5. Países com maior número de imigrantes brasileiros, 2015. Aqui nós temos a quantidade, né, de imigrantes brasileiros e aqui nós temos os países. Estados Unidos tem 1.410.000 imigrantes brasileiros. Paraguai, 332.042. Japão, 170.229. Reino Unido, 120.000. Portugal, 116.271. Espanha, 86.691. 4. Que país tinha o maior número de imigrantes nesse período e o menor? 5. Quais motivos levam os brasileiros a deixarem nosso país? Bons estudos e até a próxima aula!